Hoje a gente vai falar sobre liderança. O que, que tem aí de tendência pensando em liderança aí para 2026? Como a gente pode se preparar nessa jornada aí dessa construção e de como a gente comunica essa liderança. Até porque tem tanta coisa acontecendo, né? Tanta mudança aí de inteligência artificial, automação de processos, a própria NR1 que vai começar a vigorar aí a partir de maio. Então, olhando para esse cenário de liderança hoje, como é que a gente estrutura, como é que a gente se organiza para estar em campo, certo? Então, assim, eu acredito que hoje a gente navega entre duas lideranças. A gente tem a liderança interna, a liderança da execução, aquela onde você ativa os seus entregáveis, onde você tem suas metas, você faz a gestão de pessoas. Só que hoje só ela não basta. Você tem que sim fazer isso e você tem que comunicar como você faz isso, como as pessoas percebem isso. Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse momento, porque hoje é como se você tivesse numa relação dupla ali. Você tem a parte interna, mas você tem a parte externa. Como é que você comunica isso para fora? E isso é o grande desafio da liderança do futuro, tá? Então a gente tem ali a liderança silenciosa, que é a liderança dos processos, das metas, dos entregáveis, a tomada de decisão, de cumprimento ali da execução, de todo o arcabouço que você tem ali dentro do seu cargo. Isso não preciso nem falar, que vai continuar existindo, vai continuar exigindo de você essa energia, essa força para fazer tudo acontecer, tá? Só que esse é o trabalho silencioso, é o trabalho que ninguém vê, é o trabalho que você está realizando ali nos bastidores. E você tem que olhar para fora. Você tem que. Isso que você faz no dia a dia não é o que vai te gerar uma reputação para o mercado. Te gera uma reputação, olha, o fulano é bom, ele entrega, tá, mas como é que isso é visto, como é que isso é percebido no mercado? É esse o trabalho que você hoje tem que se moldar para olhar não só para dentro, mas olhar também para fora, tá? Até porque a gente fala, né, assim, o para dentro é super importante, principalmente nesse momento de NR1, porque, gente, tudo hoje pode virar risco psicossocial. Você não dá uma orientação adequada, pode ser risco psicossocial. Você ter uma comunicação agressiva hoje pode se tornar ali um risco psicossocial, certo? Uma reunião que você não entrega ali as coisas com clareza, com assertividade, isso pode gerar insegurança e risco psicossocial ali para a sua equipe. Então, hoje você, além de cuidar daquilo que você entrega, isso eu estou falando no cenário interno, certo? Você tem que proteger emocionalmente ali as pessoas que estão junto com você, tá? Então, essa camada emocional que antigamente era soft, agora ela não é mais soft, ela agora é obrigação. Ela agora entra no seu rol aí de atribuições de como você faz a sua gestão de pessoas. A gestão de pessoas hoje não é só você ir lá e fazer os seus entregáveis, não é só você ir lá e bater os resultados, é como você faz a gestão da emoção do outro, como você faz a gestão das relações, tá? E às vezes eu já tive em muitas situações onde em treinamento, em empresa, que as pessoas, né, os líderes reclamam muito. Ah, eu tenho que olhar para isso agora. Gente, tem que olhar, tem que fazer. O outro, ele se espelha muito na gente, ele se espelha muito em quem está ali à frente. Então, você tem que olhar para isso. Só que assim, o que eu olho, né, dentro de todas as pessoas que eu já atendi, todos os treinamentos que eu já dei, um líder que se cuida, ele consegue cuidar melhor da equipe dele, ele consegue entregar melhores resultados ali para a equipe. Então, quanto mais você tem essa inteligência emocional, quanto mais você tem esse autoconhecimento, quanto mais você consegue fazer essa regulação interna, mais você consegue suportar a equipe, porque vamos supor ali numa situação desafiadora, que alguém pegou num gatilho seu ali e você tem um ímpeto de pá, ser agressivo. Isso é automático, né? A gente não tem controle sobre isso. A gente não tem controle quando a gente vive sem autoconsciência, mas quando você tem consciência, você consegue identificar. Você consegue identificar as suas reações primárias
e como você lida para não deixar isso acontecer com você. O que é diferente de você silenciar? Porque eu já vi isso inúmeras vezes. Você não fala para não gerar, olha, eu não falei nada, então não tem como me prejudicar aqui. Porém, tem as microexpressões faciais, uma cara de desprezo, uma cara ali de ai, como é idiota. Gente, tudo isso conta hoje como risco psicossocial. Então você vai ter que se cuidar. Se você se coloca na linha de frente, você vai ter que se rever, porque isso gera um mal-estar, isso gera um mal-estar silencioso. Isso, até como a Amy Edmondson, da segurança psicológica, fala, pesa o ambiente. E a gente hoje está sendo treinado enquanto líder para deixar o ambiente cada vez mais leve. E não é leve no sentido de, ai, mamão com açúcar. Não. Os desafios são tratados como adultos, como pessoas adultas. Agora, as relações, bases de respeito, de clareza, isso precisa ser fundamental, tá? Então, fiz aqui um review da liderança interna e agora eu vou para a liderança externa. Porque, como eu falei para você, a gente tem que dar conta de tudo isso da liderança interna. Só que isso tem que ser percebido pelas pessoas. Isso tem que ser observado pelas pessoas. E você vai fazer isso com comunicação intencional e consciente, tá? E eu não tô falando aqui para se gabar, para deixar o ego lá em cima. Não. A gente está falando aqui de você construir uma imagem. Gente, o marketing não faz isso. O marketing não cria um slogan para você ir lá e gostar daquela marca e gostar daquele produto. É um pouco isso que você tem que fazer agora com a sua marca pessoal, quando você está pensando aí numa liderança executiva de futuro, nesse novo cenário aí de tendências. Então, você tem a liderança interna, que são os seus atributos, os seus entregáveis, e você tem a liderança externa, de como o mercado vê você, de como isso é percebido pelos outros, tá? Então, assim, o que a sua equipe fala de você? Os seus gestores falam de você, os seus líderes falam de você, os seus superiores falam de você, como que tá a sua marca pessoal no mercado, certo? Como você comunica esses seus entregáveis, esses seus atributos no mercado, tá? Porque, assim, hoje, além de você fazer, você tem que ensinar para o outro que você está fazendo. Você tem que, de alguma maneira, comunicar para o outro o que você está fazendo para ele perceber isso em você. A maneira que eu vejo muito de fazer isso é uma questão assim de lisura no meu comportamento, sabe? É de nunca deixar nada que possa depor contra a minha imagem. Então, gente, senso de justiça aqui vale muito. Eu não vou fazer nada que possa depor contra mim ou depor contra o outro. Se você tem esses pilares estabelecidos aí dentro de você, as pessoas já começam a perceber que você não deixa rastro, sabe? Que você não deixa rastro negativo para ninguém pisar em cima de você, tá? O que é isso, gente? Isso é comunicar com intenção. Como eu falei, não é ego. É você ser intencional na sua comunicação, tá? Porque, gente, sem liderança externa, sem você comunicar isso para fora, você não gera reputação. Você fica aquele líder lá de bastidores. Você cresce ali onde você tá, na sua empresa, tal, mas e fora? E se acontece alguma mudança ali no ambiente onde você está? Você tem que construir uma reputação fora, você tem que construir uma marca fora, você tem que, de alguma maneira, comunicar isso para o mercado. Você não tem que ficar trabalhando ali só nos bastidores, sabe? Então, isso é muito importante de você desenvolver essa mentalidade e da liderança externa, tá? Porque, gente, não é só falar. É postura, é posicionamento. No momento em que você se posiciona como alguém ali de referência, alguém que sabe, alguém que entrega, o mercado corresponde isso para você, tá? Então, eu entendo que aqui a gente faz esse casamento entre as duas lideranças, a liderança interna, a liderança externa, tá? Porque a liderança interna, ela constrói competência, a liderança externa, ela constrói reputação, tá? Ela constrói percepção daquilo que você entrega, daquilo que você faz. Por quê, gente? Porque a liderança interna, ela tá muito relacionada ali a entrega, a resultado, a sustentar aquela cultura. A liderança externa, ela vai gerar, como eu falei para você, a reputação, a confiança, a credibilidade, a influência e a visibilidade aí da sua marca pessoal, tá? A liderança interna, ela vai fazer você crescer por mérito, que é muito bom também,
mas a liderança externa faz você ser indicado e reconhecido no mercado. E quem não quer ser reconhecido pelo mercado, né? Acho até que eu já trouxe em algum outro vídeo aqui que uma época eu trabalhei numa empresa, numa consultoria, que a gente entrava em contato, fazia uma prospecção ativa no LinkedIn, e eu entrava em contato com líderes, com os gestores. Eu lembro que quando eu fazia o contato com as pessoas, elas se sentiam tão reconhecidas, elas se sentiam tão valorizadas, tipo, tô sendo visto, tô sendo encontrado pelo mercado. Inclusive, eles ficavam muito chateados quando eles percebiam que era um pitch de vendas. Tanto que isso até foi uma coisa que me desmotivou ali e eu acabei não seguindo com essa consultoria, porque não era confortável para mim também fazer essa captação e depois apresentar que eu estava mostrando ali um produto. Mas essa sensação, esse sentimento das pessoas serem vistas e reconhecidas no mercado trouxe para mim essa percepção de, nossa, como as pessoas querem ser vistas, né? Como elas querem ser encontradas aí no mercado, tá? E aí, assim, pensando em NR1, a liderança interna, ela tem que trazer essa segurança para a equipe. E quando você pensa em liderança externa, a equipe tem que comunicar isso de você. A equipe tem que falar isso para você, falar assim, nossa, ser da equipe do João me dá uma tranquilidade. Esse cara é muito certo, esse cara é honesto, esse cara é correto. Ele briga pela equipe, ele faz o melhor sobre isso. É sobre a pessoa que você comanda, ter a consciência, ter a clareza de que você joga no time dela, que você faz o melhor por ela dentro dos recursos que você possui, tá? Vamos lá. E aí, pensando, né, a reputação interna, a liderança interna tem muito a ver ali, né, com seus entregáveis, com o que você faz. Agora, externa, como é que a gente constrói isso? Então, eu penso que, assim, fazer uma presença digital forte, tá? Você, de alguma maneira, comunicar os seus entregáveis no LinkedIn, reflexões, os autores que você segue, as pessoas que você admira, eu acho que isso ajuda muito, tá? Criar um ciclo de comunicação estratégica. Então, não é por publicar, não é por falar, é sempre trazer um embasamento, uma construção da sua imagem e de como isso vai reverberar no mercado, certo? Demonstrar humanidade na sua intenção, nas suas atribuições. Por isso que, assim, um feedback, dá um feedback corretivo quando necessário, porque isso mostra que você está atento, mostra que você está alinhado ao processo. Fazer uma demissão se a pessoa não estiver performando, gente, isso é respeito. Não tem coisa pior do que uma pessoa estar num local que ela não está performando, que ela não está adequada, que você já entregou os recursos para ela. A pessoa fica até em sofrimento. Então, isso, gente, é a humanidade. Isso vai gerar na sua equipe, eu falo assim, olha, o João é um cara justo. O Antônio não entregou. O Antônio teve todas as chances possíveis e ele não abraçou as chances. Então, não tem o que fazer. O jogo do mercado entregou, fica, não entregou, área. Entendeu? Então, você vai construindo essa imagem no seu dia a dia, sem precisar forçar, sem precisar fórmula mágica, sabe? É você sendo você, tá? Então, assim, autenticidade nas suas ações, nas suas entregas. E assim, porque quando a gente faz isso no nosso dia a dia, com essa intenção, com essa clareza, a gente está educando o outro, a gente está mostrando para o outro qual que é o nosso jogo, qual que é o nosso cenário, e isso facilita muito a nossa vida, tá bom? E eu quero saber hoje qual que é a liderança mais desafiadora para você, ou a liderança externa. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, curta, compartilha. Ó, se você chegou aqui comigo até o final, deixa um comentário aqui para eu saber que você está aqui comigo. Me dê sugestões de vídeos. Estou muito animada com o crescimento do canal e eu te espero no próximo vídeo. Até lá, tchau!